Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais um vídeo. Tem que fazer um vídeo um pouco mais zen dessa vez, porque é sobre justamente a verdade sobre a leitura aqui. Não é que não te contaram, que você sabe, mas não quer aceitar. E bom, deixa eu me acomodar aqui primeiro, para ficar num lugarzinho mais bonito, né? Como não pode faltar, eu trouxe Esopo, né? Tem que ter alguma referência literária em todos os vídeos. E eu queria ler A Tartaruga e a Lebre, que você já deve estar cansado de ouvir. Mas é importante, é importante. A Tartaruga e a Lebre. Uma tartaruga e uma lebre queriam disputar para ver quem era mais veloz. Então, fixaram um tempo e um percurso e deram a largada. A lebre, ligeira por natureza, encarou a corrida com displicência e, deitando-se à margem do caminho, adormeceu. E a tartaruga, consciente de sua própria lentidão, não parou de correr. Assim, ultrapassou a lebre, que ficou dormindo, e alcançou o prêmio da vitória. Moral da história, a fábula mostra que muitas vezes o esforço vence uma natureza relapsa. Então, por que começar com uma historinha para crianças, né? Uma historinha que pode parecer bobinha? Porque, vamos pegar aqui uma alegoria, mas não uma comparação que é bem razoável. Tá? Tem vídeos aqui no canal sobre como técnicas para ler mais, né, maneiras de ler mais, e você vai ver que isso permeia todas elas, mas acho que é importante, sim, vou deixar, né, as referências aqui, os vídeos, né, referidos, setup de leitura, você consegue ler 40 livros por ano e tal, que tudo aquilo vale, mas acho que sem ter isso aqui em mente, tudo é irrelevante. Tem o vídeo antigo também do Feito é Melhor que Perfeito, e isso fica como, bom, ponto para prestar atenção. Então vamos fazer um comparativo. Você quer começar a ler. Se eu te disser, pô, lê 20 páginas por dia, pode ser 5 minutos de manhã, 20 minutos no almoço, 10 minutos à tarde, e isso é melhor do que você ler todo sábado um livro de 300 páginas. Ué, Lucas, mas a matemática não fecha. Se eu ler um livro de 300 páginas todo sábado, eu vou ler 4 livros por mês, vou ler 1.200 páginas. É verdade, mas você vai mesmo? Aí está a questão, a natureza da lebre, a natureza relapsa. Precisa ser sincero consigo mesmo, que você não vai conseguir, cara. Ninguém vai ler, você está do zero e você vai começar a ler um livro por sábado. Isso não existe. Então é muito mais seguro. E você vai ver isso não só comigo assim, te falando, mas como que é a conduta dos maiores youtubers de leitura aí, né? Que leem 15 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 30 minutos no almoço, 20 minutos depois do almoço, lê antes de dormir. Então, de pouquinho em pouquinho, você vai construindo esse arcabouço aí de páginas que no final do dia, né, e no final do mês, e no final do ano, se transforma num número muito bonito para colocar nas redes sociais. O que acontece é que se você não começar lendo 20 páginas por dia, que já dá 140 páginas por semana, dependendo do tamanho do livro, já dá um livro por semana, você não tem lastro para evoluir. Então, deixa eu pegar as minhas notas e ler na ordem os 5 pontos que é importante você ter em mente quando você quiser ler mais. Pensando na tartaruga, a meta é ser constante, não perfeito. Se você não conseguir ler 20 páginas numa, sei lá, segunda-feira, tenta ler 30 na quarta, 30 na sexta, e tá tudo bem, cara, você vai recuperar isso. Comece pequeno, como eu falei, 20 páginas por dia pode parecer muito para algumas pessoas, mas se você começar lendo 5 de manhã, 5 no almoço, 5 à tarde e 5 antes de dormir, você leu 20 páginas e gastou, sei lá, eu que não leio tão rápido, eu leio, mas também não leio devagar, eu leio 30 páginas por hora em média, né? Dependendo do que eu tô lendo, se eu ler filosofia é um pouco mais devagar, se eu estiver lendo uma história de investigação, né, Sherlock Holmes e tudo mais, você vai ver, né, eu coloco tudo que eu leio na área de membros, então R$ 2,99 você pode ir lá e ver as coisas que eu ando lendo. A velocidade média por aí não difere muito de inglês para português e outros idiomas assim, porque o que influencia mais é o tipo de texto. Então começa pequeno, começa a ler algo que você gosta, começa devagar, começa devagar. Se você perdeu o hábito da leitura, resgata não com uma obrigação de cumprir uma meta fixa de número de páginas, número de livros, mas de períodos. Assim, eu preciso ler 3 vezes por dia. Mesmo que sejam 10 minutos, vai fazer muita diferença. Crie momentum, né? O que é momentum? Momento é a inércia, é o conceito de você pegar a velocidade e seguir. E aí, uma vez que você cria esse momentum, né, que você entra no ritmo das mudanças e consegue ter a sua primeira vitória, por exemplo, eu consegui ler 20 páginas todos os dias, ou consegui ler 3 vezes por dia durante uma semana.
Assim, demora 21 dias para criar um hábito, né? Reza a lenda, mas de todo modo, se você conseguir isso, começa pequeno. Então você começou pelo número de páginas. Beleza, eu li 10 páginas por dia. Depois passa para eu li meia hora por dia, eu li 3 sessões de 10 páginas por dia. Um passo de cada vez. Vai a cada 3 semanas, a cada mês, vai colocando uma metinha pequena para você alcançar, e conforme você alcança ela, você vai se motivando, né? Isso se chama, né, gamificação, mas enfim, é uma maneira mais inteligente de construir um hábito. Se você não está lendo nada, começar lendo pouco já é mais do que nada. Então, começa de algum lugar, começa pequeno. A meta é ser constante, não perfeito. A tartaruga sempre vai vencer a lebre, e você pode falar nesse sentido tanto em economia. Tem um economista famoso, né? Eu esqueço o nome daquele velho lá, de Wall Street, que ele fala, qualquer investimento pica das galáxias que você fizer vai ser inferior ao S&P 500, né? Que é o investimento base que reajusta com a inflação, né? E ele fala isso, em 10 anos, nesse investimento bundinha básico, eu vou ter mais do que você no seu melhor investimento. Enfim, porque é menos risco e N fatores. Então a tartaruga sempre vence a lebre, cara, no mundo real. Por fim, voltando para a tartaruga e a lebre, para números fixos, né? Para números como ler um livro de 300 páginas no sábado versus ler 20 páginas por dia. Se você lê 20 páginas por dia e errou, eu já falei, você compensa com 10 páginas no dia seguinte, 10 páginas a mais em outro dia, 5 páginas que seja, você dilui isso e você recupera. Se você perde o seu livro inteiro no sábado, né, lendo um livro de 300 páginas por sábado, você vai conseguir repô-lo na segunda-feira? Que a realidade aqui é que você vai perder. Essas metas absurdas, assim, de, meu Deus, ler um livro inteiro num dia e não sei o que, pode ser lindo e pode ser uma coisa que você consegue fazer, sei lá, por um mês até. E é incrível. Só que você não vai conseguir manter pelo resto da sua vida. Eventualmente vai ter um casamento para você ir, eventualmente você vai ter uma viagem, vai ter férias, e você não vai conseguir manter. Então, por isso esse cenário zen, esse cenário de, putz, eu poderia estar lendo um livro, fazendo alguma coisa incrível, mas assim, se eu tirei o tempo de ver esse vídeo e a minha meta é ler 30 páginas por dia, eu tenho N oportunidades nesse dia para ler 30 páginas, para ler 5 páginas, parar, ler 5 páginas e voltar. E você pode dizer, Lucas, você, como eu, né, não gosta de parar na metade do capítulo. Eu também não gosto, Mas sabe o que eu gosto menos ainda? De não conseguir ler. E bom, aqui a gente segue a regra do feito é melhor que perfeito. Então, enfim, se você é uma grandiosa lebre e consegue nos humilhar na leitura, parabéns para você, tudo de bom para você. Eu não sou assim e a maioria das pessoas não é. Então, se você quiser compartilhar nos comentários, fica à vontade. Mas não chega humilhando as pessoas que estão querendo começar. É difícil, por isso que muita gente assiste esse tipo de vídeo e não se perde em comparação de ler X livros por ano, fazer lista. Quer fazer uma lista interessante? Tem vídeo aqui no canal, a lista que eu fiz para esse ano. Que se você quiser ver o meu feedback desses mesmos livros, se inscreve na área de membros, se inscreve no canal. E tem uma coisa importante que eu esqueci de falar. Eu tenho que pedir para você ativar o sininho, porque com as mudanças recentes, o YouTube prioriza, enfim, tipos de vídeo baseado em N coisas que você vai clicar e não necessariamente o que você gostaria de ver. Então, se você não se importar, eu não sacaneio no feed, então pode ativar o sininho que você não vai ser notificado com vídeos idiotas. Prometo. Acho que é isso. Paciência, gente, paciência. Não adianta começar. Se você não está lendo um livro por mês, você não vai ler 40 livros por ano. E tá tudo bem, cara. 12 livros por ano é mais do que muita gente leu na vida. Calma, calma. Tem muito tempo, muitos anos e muitas maneiras de ser feliz e de ser inteligente. Você não precisa ler um monte para isso. Tá bom? Então fica tranquilo, a gente se vê no próximo vídeo e tchau.